Iniciando aí a nossa quarta live, Saia do Egito, falando de perdão. Vou esperar o povo entrar aí. Vou compartilhar aqui. Não sei se eu faço lá dentro. Eu faço lá dentro. Olá, meu povo. A Jaice aí entrou. Compartilha aí, Jaice. Manda pros seus amigos essa live aí. Eu vou compartilhar aqui, vou mandar nos grupos aqui. Como é que você tá, Jaice? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Fechou, fechou. Aqui não vai ver aqui. Tá tudo certo o som? Tá ouvindo aí? Fechou, fechou, fechou. Vou ver se o pessoal vai entrar. Deixa eu falar com meu convidado aqui. Olha ele aí, entrou. Vou te chamar, irmão. Vou te chamar. Não está não. Pessoal, vocês estão escutando minha voz aí? Joga um comentário aí pra ver. Baixa só um pouquinho só. Só um pouquinho só. Entra lá, irmão. Você vai entrar com esse perfil aí ou com outro? Tá top, fechou. Boa noite, Esther. Boa noite, seja bem-vinda. Você que entrou agora aí, já aperta no aviãozinho aqui, ó, embaixo. Manda para 5 pessoas só. Somente para 5.
Boa noite, Cleiton. Tudo bem com você, irmão? E aí? E aí, Fogação? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Tudo certo, graças a Deus, velho. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo, irmão. Tudo certo. Tô ouvindo bem. Como diz você, bora lá. Bora pra cima então, né? Tá entrando aí o Ronald. Seja bem-vindo, Ronald. Fabrício, seja bem-vindo. Vocês que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos à live aí. Nós vamos falar um pouco de perdão, falando sobre perdão. Inclusive é o nome do livro, né, do Clayton que está aqui. Né? Ele tem um livro aí falando sobre perdão, ele vai falar um pouquinho dele sobre hoje. E nada melhor do que falar com alguém que entende realmente o que é o perdão. Né? Mas antes da gente começar a falar aí, se apresenta pra gente, Cleiton, pra quem tem uma galera minha aí do meu público que não te conhece. Se apresenta um pouquinho, falando um pouco quem é você, da sua história. É todo seu. Bem, ok. Bem, primeiro, gente, eu quero honrar o Fogaça aqui, porque é um jovem com princípios, um jovem do reino, como nós costumamos falar, que a gente está criando um relacionamento tem cerca de 1 ano. E eu quero honrar a vida desse homem, que não é um jovem, é um homem. E esse relacionamento, eu creio que é o Criador que está permitindo para que nós possamos, junto com outros, alcançar vidas e transformar vidas. Eu falo isso de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu espírito. Ele sabe o meu linguajar, a gente sempre conversa quase que todo dia. Sim. E o Cleiton, como nós costumamos dizer na nossa linguagem, os do reino, eu sou filho do Criador. Isso é a minha definição. É o que eu sou. E eu estou como pastor, tem mais de 16 anos. Estou como um coach, um treinador pessoal, profissionalmente falando, quase 2 anos. E à medida que o Fogaça quiser permitir, né, a gente vai falar um pouco do nosso histórico. Por que eu acho que eu posso falar um pouco sobre perdão com a galera aí, por causa da minha vida, que o Fogaça sabe bastante dela, e a gente vai dividir com vocês nessa noite. A princípio é isso. Então, a gente sempre trabalha com perguntas, eu creio que ele vai me perguntar como que foi minha infância, adolescência, fase adulta, e a gente vai destrinchando aqui Sim, com certeza. o meu histórico para falar de perdão. Porque eu entendo, Fogaça, e a galera aí, que perdão é um assunto tão forte. Se não fosse o nosso irmão mais velho, que é Yeshua, Jesus, não teria falado para os discípulos que a gente deveria perdoar até 70 vezes 7. Então, o princípio é isso. Eu quero ouvir mais, falar pouco, responder pergunta. A gente está aqui para servir. Sim, com certeza, né? E então, como é que foi? Como é que conta um pouquinho da sua história aí pra gente só começar a entrar dentro desse assunto? Quero puxar um pouquinho da sua história porque parece um pouco da minha também, partes dela. E através das nossas histórias aqui a gente vai conseguir transmitir a mensagem que o Espírito Santo quer passar aqui nessa live aqui. Então, como é que foi a sua chegada até onde você está hoje? Como é que você, partindo do livro, né, que você escreveu, como é que surgiu falando de perdão? Por que você chegou nessa ideia, nessa conclusão? E como é que surgiu isso? Bem, antes, se você permitir, Fogação, você está me ensinando isso desde a primeira live que a gente fez junto. Está lá no meu feed, está lá no meu canal no YouTube como
palestrante ativacional, né, como treinador pessoal. Depois, no final, a gente fala com o pessoal aí qual que é o canal. E tem o canal também lá como pastor. Mas, se você me permitir, eu sei que você tem me ensinado que se a gente transformar uma vida aqui hoje, é o que importa. Sim. Mas é bom a gente jogar o jogo do Instagram. Então, pessoal, humildemente eu te peço, mete o dedo aí no coraçãozinho, porque o algoritmo, o robô aqui do Instagram vai entender que essa live é importante. É um robô, é um algoritmo. E a gente tem aprendido isso com mentores da gente, o Fogaça, eu, e a gente está replicando o que a gente está aprendendo. Se a gente acredita que essa mensagem aqui é importante, então vamos fazê-la chegar a mais gente. Então a gente quer ver esse coraçãozinho aí subindo. Toca no coraçãozinho, pessoal. E quem puder, por gentileza, envia aí o aviãozinho. Fogaça, até no máximo, para quantas pessoas que a pessoa consegue enviar o aviãozinho? Consegue enviar para 50 de uma vez. Então, será que a galera vai apertar o coraçãozinho aí? Aperta o coraçãozinho, gente. Deixa a gente ver aqui. Vamos jogar o jogo do Instagram para dar relevância a essa live, porque o assunto é poderosíssimo, é importantíssimo para o ser humano. Isso aqui, pessoal, não é para, trazer gente para o Fogaça e o Cleiton falarem, blá, 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 não, gente. É uma live que pode transformar, como o Fogaça me ensinou, uma vida que seja. Mas, para isso, a gente precisa dar relevância ao conteúdo. Então, dispara o coraçãozinho. É só deixar o dedo aí direto, gente. Direto, deixa o dedo aí direto, que o coraçãozinho vai subindo. E quem puder, envia o aviãozinho aí para mais gente, por gentileza. Isso aí. Então, bora lá, hein? Bem, Fogaça, pessoal, hoje eu estou com 43 anos. Quando eu tinha cerca de 9 anos, eu sofri um abuso sexual. Eu sofri, vou falar português claro, um estupro. Infância, a gente tinha aquele sonho, né, como alguns de infância, de ser jogador de futebol, e a gente treinava num time de bairro, e no final de um treino, um dos colegas lá do time me violentou. Ele foi até onde ele deu conta, eu reagi, fugi, mas o pior de tudo, Fogaça, é que eu convivi com essa pessoa no colégio. Ele não era só uma pessoa que treinava comigo no time aqui do bairro. Ele estudava comigo. Então, o primeiro sentimento que me veio foi de medo, porque todo dia eu ia estar com ele no colégio. E, na época, eu era muito puro. Eu realmente tive a minha pureza ali roubada. Para se ter uma ideia, eu levei um tempo para poder conseguir falar sobre esse assunto com meu pai e minha mãe. E eu imagino que geralmente é assim com as pessoas. E pelo histórico que já já a gente comenta, à medida que você permitir e perguntar, e o pessoal também, ao longo dos anos, pastoreando e agora treinando pessoas, cuidando da vida emocional e espiritual das pessoas, a gente percebe que muita mulher passa pelo que eu passei. E muitas dentro da própria família. Infelizmente, no ambiente que deveria passar segurança para elas, muitas têm a sua pureza roubada também pelo pai. É assustador, Fogaça, mas pelo pai. Estou falando aquele que gerou a mulher mesmo. Não é padrasto, não. Além dos padrastos, tios. É chocante o que eu estou falando aqui. Sim, mas é uma triste realidade. Então, com cerca de 9 anos eu sofri esse abuso. Então, foi a primeira dor que eu sofri na pele, no corpo, na alma, para poder então aprender a perdoar. Com 10 anos de idade, meus pais se separaram. Aí eu tive que morar com minha mãe e meu irmão. Já é um outro baque, né? Exatamente. Então, a princípio, tinha que aprender a perdoar aquele que roubou minha pureza, minha infância.
Depois aprender a perdoar os meus pais, que meio que destruíram a infância minha e do meu irmão. Pra vocês terem uma ideia, aí quando a gente mudou para a cidade, que a gente foi viver, eu e meu irmão com a minha mãe, ela virou alcoólatra. Muitas vezes eu tinha que sair na madrugada para achar minha mãe no bar que ela estava, e muitas vezes os homens que estavam bebendo com ela no bar me tocavam para fora do bar, me agrediam, verbalmente, fisicamente. Coisas chocantes que eu vou contar aqui. Eu amo a minha mãe. Hoje eu tomei bênção dela pelo WhatsApp, ela mora em outra cidade atualmente, e abençoei ela também como filho de Deus, como pastor. Tenho sido um pastor dela hoje, mas não vou deixar de ser filho. E eu amo a minha mãe muito, mas na época ela virou uma alcoólatra, infelizmente. Eu me lembro uma vez, Fogaça, que no portão da nossa casa, ela desceu a roupa dela e urinou no meio da rua, bêbada. Outra vez, ela vomitou-se na beira da cama, a dentadura dela caiu no meio do vômito, eu tive que ir lá limpar o vômito, pegar a dentadura, colocar no copo com água. Eu me lembro de uma vez que eu não tinha o Criador na minha vida ali, o Senhor Jesus. Eu levantei a minha mãe assim pela roupa e balançava ela e falava por que ela me fazia sofrer tanto, eu e meu irmão, por causa do vício dela. Quando meu pai mandava pensão alimentícia, no decorrer do mês, a minha mãe, infelizmente, não conseguia gerir aquele recurso, pegava dinheiro com a agiota. Eu me lembro que um agiota que morava algumas ruas abaixo da nossa casa, uma vez entrou na nossa casa e ele estava armado com 38, e ele apontou o 38 para minha cabeça, com o dedo no gatilho, bêbado, para cobrar da minha mãe um dinheiro emprestado. E atrás de mim estava minha mãe e meu irmão mais novo. Algumas ocasiões a gente não tinha o que comer em casa, então eu e meu irmão tínhamos que comer oroponobis. Eu não sei se a audiência sabe o que é oroponobis. Nossa. É uma folha verde. Oroponobis. Mineiro conhece, não sei se os goianos conhecem. Mas aquilo você bota na panela para refogar e fica pequenininho. Você bota uma quantidade assim, vai ficando pequenininho. Ou então eu e meu irmão, a gente pegava açúcar, uma farinha de mandioca branca, não sei se vocês conhecem, uma farinha de mandioca branca, Sei. Misturava com açúcar numa panela, a gente esquentava aquilo, misturava. Quando ficava quente aquela mistura, a gente comia aquilo no café da manhã. Ou então a gente fazia a famosa bala de açúcar, que é pegar açúcar, botar na panela para virar um melado, depois você joga uma água para poder endurecer, que quase que quebra o dente da gente. Muitas vezes era que eu e meu irmão tínhamos para comer. Então, o abuso com 9, a separação dos pais com 10, fomos viver com minha mãe alcoólatra ali de 10 a 14, 15 anos. Comecei a furtar, que no Código Penal Brasileiro, eu não sei se é um 55, um 57, depois o pessoal fala quem souber. Então, eu comecei a furtar de 10 a 14 anos de idade. E eu entrava em lojas e furtava ali o que tinha ali, supermercados, e meio que por aventura, sabe? Era uma válvula de escape. Eu corria muito, eu fui jogador de futebol também na minha infância, em categorias de base num time mineiro aqui, e ninguém me pegava, eu saía correndo ali, e era uma aventura para mim, uma válvula de escape. Eu me lembro até que depois que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, o primeiro testemunho meu foi que eu vinha trabalhar numa loja que vendia artigos esportivos, que na época que eu furtava, eu furtei um par de meiões lá naquela loja. Lógico que eu não falei com o gerente lá, quando eu fui empregado lá, porque eu já tinha pedido perdão para Jesus, ele já tinha me perdoado, tinha conseguido aquela vaga de trabalho ali, foi muito interessante. Eu comecei a trabalhar naquela loja que eu havia furtado anteriormente, nos 4 anos mais ou menos ali que eu furtei. E tudo tem um entrei propósito, em depressão, né? Entrei em depressão, tentei suicídio algumas vezes. Ainda bem que eu fui meio que covarde, não concluí aquilo, né? Mas eu iniciei o processo ali para o suicídio. Uma vez eu lembro que eu tentei enfiar uma faca, aquelas facas de cozinha, de açougueiro mesmo, no meu tórax, mas não cheguei ao final. Olha, Fogaça, era tanto sofrimento que às vezes eu deitava na cama, eu olhava para o teto assim e eu ficava perguntando para Deus, para o Criador, por que eu sofria tanto.
Então ali começou aquele processo de mágoa, de ressentimento. Você permitindo ao longo da live aqui, eu vou falar o que significa a palavra ressentimento. Que para a gente chegar no perdão, a gente tem que entender o que é ressentimento. Tem total liberdade. Quimicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, para a gente chegar no processo do perdão. Porque a gente vai falar ao longo da live aqui, ou Fogaça, a experiência que eu tenho pastoreando e cuidando de pessoas, é alarmante o número de pessoas dentro de instituições religiosas, dentro de denominações evangélicas, que tem mágoa. É assustador. Mais. É assustador. E olha, vou dar um dado aqui, eu não sei se a audiência sabe, mas entre as faixas etárias ali de pessoas dentro das instituições religiosas e denominações evangélicas, sabe qual é a faixa etária que as pessoas mais têm mágoa e ressentimento? Os mais idosos, os da terceira idade. Os mais idosos, assustador como os da terceira idade, os mais idosos, é que tem mais mágoa. Eu falo com propriedade de atender. Porque carrega a vida inteira, né? Carrega a vida inteira, então... Exatamente. Tem uma dificuldade de liberar perdão que você não tem noção. Mas eu não quero falar muito aqui, não. Você querendo me perguntar, eu vou responder. Depois a gente chega no livro. As experiências que eu tive ao longo desses anos. Como que eu consegui perdoar esse meu algoz na infância, os meus pais. Como que foi o processo. Se a audiência, se você quiser abrir para pergunta, o pessoal pode colocar na caixinha de pergunta, a gente responde. Enfim, a gente está aqui para servir. Manda ver. Mas é exatamente isso, né? Porque o grande não precisa tem disso, como, cara. Ô, Fogaça, licença. Pode tem entrar. Tem como afixar o comentário dele aí para a gente trabalhar isso? Vou fixar aqui. Henrique. Tá. Você quer Deixa falar? eu só... Pode falar. Você permite? Posso falar? Pode falar. Henrique, é o seguinte. A primeira coisa que eu ensino como método, quando a gente fala de método, é uma palavra muito batida. Método é uma coisa que a gente vem fazendo há anos e funcionou. Por isso é um método. E por que é científico? A ciência, ela é por experimentação. Você faz aquele um experimento e você vê os resultados que vêm com aquele experimento ou não. Então, quando a gente fala que algo é um método científico, que foi testado e aprovado em muita gente. Então, entenda o seguinte, a primeira coisa, ô Henrique, que você precisa, não vou falar tem, porque tem uma palavra que carrega um peso. Você precisa entender que o perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Você acha que eu queria perdoar aquele rapaz que abusou de mim na infância? Você acha que eu queria perdoar os meus pais que destruíram minha infância? Por causa de uma traição da parte do meu pai e por causa também da colaboração da minha mãe naquela traição, porque ela também teve parte de culpa. Vocês acham que eu, humanamente falando, queria perdoar? Aliás, nenhum ser humano quer perdoar. Então, Henrique, você precisa entender que o perdão, ele não é um sentimento. O perdão se trata de uma decisão. Isso é a primeira lei. O livro que eu escrevi são 10 mandamentos, inclusive foi o Fogaça que fez a capa dele. São 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. E um dos mandamentos é você não usar a reciprocidade. Preste atenção à audiência que está aqui. É não usar a reciprocidade. Como o ser humano é? Se o Fogaça me faz bem, a reciprocidade do ser humano me leva a querer fazer em contrapartida uma coisa boa por ele também. Preste atenção. Mas tem o lado mal da reciprocidade humana. Se o Fogaça me faz mal, o meu lado humano vai querer retribuir aquele mal também, que a gente chama de vingança. Isso é natural, pessoal. Infelizmente, isso é a natureza humana, do ser humano caído, desde Adão e Eva. Então, entenda, Henrique, um dos 10 mandamentos do perdão é não usar a reciprocidade. Porque nós somos recíprocos. Se uma pessoa me fez bem, eu quero fazer o bem. Se ela me fez mal, também eu quero fazer o mal. Aí você tem que inverter essa dinâmica.
Então você tem que pagar o mal, deve pagar o mal com o bem. E eu posso te falar. Eu posso te falar. Porque a primeira pessoa que eu tive que perdoar foi aquele rapaz que me violentou com 9 anos de idade, que roubou minha pureza. Depois de casado, já pastor Fogaça. Isso tem poucos anos, acho que não tem nem 3 anos. Eu voltei àquela cidade, procurei a casa desse rapaz, eu queria falar com ele. Estava totalmente curado emocionalmente, espiritualmente, pastoreando pessoas, cuidando de pessoas. Eu levei a minha esposa, fui naquele bairro, naquela cidade, encontrei a casa dele, mas infelizmente, falo isso com toda sinceridade, tive a informação dos vizinhos dele ali que ele havia sido preso, ele era muito talentoso, ele era um talento no futebol na época, e se envolveu com drogas e foi preso. E eu não pude estar com ele. Então, eu queria estar, eu queria conversar com ele, eu queria dar para ele o que eu já tinha para dar depois de anos tratando de pessoas. Então, Henrique, a primeira coisa que você precisa entender, seria bom você até digitar aí, como o Fogaça tem esse hábito, eu também tenho, nós ensinamos pessoas, mentoreamos pessoas, então a gente ensina isso. Você digitar aí se você entendeu, Henrique. É só digitar aí, entendi. Você não perdoa porque quer, você perdoa porque precisa. Porque o perdão vai fazer bem para você, como o Fogaça falou agora há pouco. Então, Henrique, o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ele é uma decisão sua, para você liberar a sua vida. Porque quem sabe essa pessoa que te fez isso aí, que você relatou e dividiu com a gente, parabéns pela sua coragem, parabéns porque você se expôs. Eu tenho certeza que tem mais gente aqui na live que tem problema de mágoa, mas não quer se expor. Sabe qual é o primeiro passo para você se liberar dessa mágoa, desse ressentimento? É você se expor. Eu estou me expondo aqui, pô, estou falando a minha vida, o Fogaça está falando a vida dele. Pessoal, isso é libertador. Parabéns, Henrique, por ter se exposto aqui. Agora, o próximo passo. Digita aí se você entendeu que o perdão é uma decisão para você se liberar, porque quem sabe aquela pessoa que te fez esse mal aí está tocando a vida dela. Então, o perdão é uma decisão e o primeiro mandamento dos 10 mandamentos do perdão é não usar a reciprocidade nesse caso. Não querer pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Como o nosso coach dos coaches, o nosso mentor dos mentores, o Senhor Jesus, ele ensinou. Você entendeu, Henrique? Se você puder digitar aí pra gente que sim, vai ser muito bom pra gente entender o seu feedback. Parabéns, Henrique, entendi sim, obrigado. Mas fica na live aqui no final, se o Fogaça quiser, vai te colocar aqui, nós vamos fazer. Tem até exercícios que eu ou você podemos representar, em Fogaça, a pessoa que fez esse mal pro Henrique, para ele fazer aqui um exercício de perdão comigo ou contigo. Eu tenho isso no meu livro. Funciona para essa pessoa como o Henrique aqui ser liberada hoje, nessa live, ser liberta, sair do Egito, que é a proposta dessa série de lives extraordinárias que você tem feito. Não estou falando que eu gosto de você, não estou falando porque eu estou aqui com você. Você sabe que eu estou sendo sincero. Eu vi a live, por exemplo, da senhora lá, que tem uma história magnífica. É a Jaice, ela tá aí na live aí. Jaice, se você estiver aí na live magnífica. Aí. A história daquela senhora é magnífica. Então, as lives têm sido libertadoras. Então, Henrique, se o Fogaça permitir fazer comigo ou com ele, eu explico aqui como que você pode fazer um exercício aqui na live e perdoar essa pessoa comigo ou com o Fogaça representando essa pessoa. Você não pode perder tempo. Não pode. Resolve esse problema hoje. Vai lá, Fogaça, desculpa ter te interrompido. Nada, nada. Ó, a Esther tá perguntando aí, qual o valor do livro aí? O valor é imensurável. Não tem como falar, não. Refaz a pergunta aí, Esther. Você quer apertar o preço, né? Preço o Cleiton vai falar depois. Chama ele lá, segue ele lá no Instagram lá, chama ele no direct lá, que ele fala pra você o preço. Ô, Esther, olha para os meus olhos verdes aqui, Esther, que é o meu olho verde. Tá vendo aqui?
Vê se você detecta se eu vou falar com sinceridade. Dizem que os olhos são o espelho da alma. Vê se você vai ver sinceridade no meu olhar. Eu fiz uma oração antes de entrar na live com Fogaça. Eu fiz uma oração. Não uma oração religiosa. Eu falei com Deus aqui, Pai, usa o Fogaça e eu para ajudar nem que seja uma pessoa nessa live. O senhor sabe que eu estou sendo sincero. Eu não estou fazendo essa live para vender livro, pessoal. Fogaça foi o primeiro a falar de livro aqui. Não falei nada de livro. Ele que falou, que ele honra a gente. Mas eu fui rebati honrando a vida dele. E no final, se vocês quiserem saber sobre o livro, eu falo, mas eu estou aqui. Eu sou o livro. O Fogaça é o livro. Vocês sabiam que vocês... Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia Fogaça é um livro de histórias de pessoas que tiveram conexão direta com a fonte, com o Criador. E se hoje a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, a minha vida estaria na Bíblia. Talvez a vida do Fogaça estaria na Bíblia, talvez a sua, Esther. Porque a Bíblia é um livro de histórias de vida transformadas pelo poder do Criador. Gente que se conectou com ele. Então, Esther, eu sou um livro vivo. O Fogaça é um livro vivo. E você também, Esther. Eu tenho certeza que você tem uma mensagem dentro de você que pode transformar vidas. Essa daí tem que eu conheço. Esther, no final, Esther, se você quiser saber mais sobre o livro, a gente fala, mas deixa a gente entregar o que a gente quer entregar aqui. A gente quer ajudar vocês. Vê se você olha nos meus olhos verdes aqui, vê se você vê sinceridade. Eu não falei de livro. Quem falou de livro aqui foi o Fogaça. Mas então, a gente quer ajudar vocês. A gente quer ajudar vocês. A gente quer ajudar. É isso aí. Mas você tem um livro, eu também tenho. Tem alguns escritos aí também. Ela é escritora. Vou falar um pouquinho dela. Ela é escritora. E uma baita de uma escritora também. Me ajudou a escrever 2 livros aí. Falta só fazer impressão. Mas... continuando o que a gente estava falando, o ato de você liberar perdão faz você se liberar primeiro, né? Você fica em paz. Porque você fica se preocupando se a pessoa tá se importando com isso, tá se importando com aquilo. Às vezes a pessoa nem lembra se ela fez aquilo com você ou não. Ela não tá nem aí mais. Foi uma coisa de 2 minutos... a pessoa esqueceu, mas você levou por 20 anos, 30, 40, 50 anos. Quando deu aí os dados aí, a taxa que as pessoas têm mais mágoa é a partir dos 60, 70 anos, são as pessoas mais idosas. É onde tem mais mágoa, porque a pessoa acha que a outra pessoa também tá carregando ela, mas quem está carregando é só você. E se você não libera essa pessoa, mas eu tenho que conviver com essa pessoa. Não, você não é obrigado a conviver com ninguém. Perdoar cura a alma. E perdoar libera você também. Entendeu? Ô, Fogaça, posso te interromper de novo? À medida que o Espírito aqui permitir que a gente vá batendo bola com o outro, você falou de não ter que conviver com a pessoa mesmo perdoando. Só para você ter uma noção, eu passei num lugar uma vez pastoreando que tinha uma senhora que ia ela e a mãe dela naquele templo, né? Uhum. Que eu estava pastoreando. Aqui na capital mineira de BH, aqui do lado onde eu estou morando. Hoje eu moro aqui em Sete Lagoas. E a mãe dessa mulher, ela frequentava reuniões ali de segunda a segunda naquele templo. Uhum. Só que ela tinha uma enfermidade física. Mais na frente, você permitindo aqui, a gente vai falar sobre... será que a mágoa, o ressentimento causa doenças psicossomáticas? Que tem esse nome, essa nomenclatura. Eu vou falar o que é isso, psicossomáticas. O que são essas doenças? Será que tem correlação? Vou falar tecnicamente falando, quimicamente falando, emocionalmente, espiritualmente falando. E tem a ver com essa história aqui. Só para vocês terem uma noção, pessoal. A mãe dessa mulher tinha uma enfermidade física e era uma mulher de fé. Eu via pelo comportamento dela no dia a dia, no templo. Só que um dia eu perguntei para ela assim, eu não entendo por que sua mãe não é curada fisicamente dessa enfermidade que ela tem. Aí a moça me falou assim, pastor, será que é porque a minha mãe tem mágoa do meu pai? Ouça com atenção o que eu vou falar agora, hein? É chocante o que eu vou falar, Fogaça. Aí a
me lembrei que ela tinha me falado uma vez que o pai dela tinha morrido. O pai dela tinha falecido. Aí eu falei assim, mas vem cá, o seu pai não faleceu? Eu falei assim, sim, pastor, faleceu. Mas minha mãe tem mágoa dele até hoje, mesmo depois de ter falecido. Aí eu pergunto, como liberar perdão para uma pessoa que faleceu? Esse exercício, que inclusive tem no meu livro, que é comprovado cientificamente, com casos, estudos de caso, relatos na linguagem evangélica, com testemunhos de pessoas que eu tratei. Tem um exercício para isso, que o Henrique pode fazer comigo ou contigo aí, na live. Porque se a pessoa guarda mágoa, como essa senhora ela guardava, do marido que tinha falecido, e é chocante, tem muito caso assim. Porque há casos, como você falou, que a pessoa precisa liberar perdão, mas não tem como continuar convivendo com a pessoa, porque mora longe, em outro estado, em outro país, em outra cidade. Mas há casos piores, que a pessoa faleceu. Então, como fazer? Como liberar o perdão? Então, mais adiante na live, se o Henrique quiser, você permitir, quem quiser participar, tem como fazer um exercício para liberar perdão, e funciona até na live que, se o Fogaça permitir, se o Espírito Santo permitir aqui, é libertador. Dentro do que o Fogaça estava falando para a gente aqui. Então é o seguinte, eu vou... Só uma pessoa, no final da live, assim que finalizar a live aqui, faltam 10, 15 minutos para terminar a live aqui, somente uma pessoa, se a pessoa tem que querer primeiro, né, o primeiro passo, se expor, e ela tem que querer também liberar esse perdão, porque se ela não quiser também, fica em paz, né? O problema da liberdade é esse. Você é livre também até para carregar essas pessoas também. Mas quem quiser fazer esse exercício aí, o Cleiton vai fazer o exercício no finalzinho da live, tá permitido, mas a pessoa tem que querer. Então, quem quiser, já deixa um comentário aí falando, eu quero, e eu vou selecionar uma pessoa aqui para entrar junto com a gente aqui no final da live, tá bom? E continuando, o perdão também causa vários sintomas, né? Porque já recebi perguntas falando assim, mas o perdão ele é almático. É almático e espiritual, mas ele também dá sintomas no corpo. Ele também dá sintomas. Se você começa a carregar isso por muito tempo, vão aparecer sintomas no seu corpo, que é por conta disso. Então quer dizer que a doença que eu tenho também é causada por isso? Sim. Às vezes é só a falta de perdão que você não liberou, causou todo esse alvoroço no seu corpo. Às vezes a dor de cabeça que você tem toda noite, aquela enxaqueca que você tem, é um perdão não liberado. Às vezes aquela dor no estômago que você tem, também é por um perdão não liberado. Porque ele causa ansiedade. Ou ele causa ansiedade, ou ele vai causar depressão. É um dos dois casos. No meu caso causou ansiedade, né? A ansiedade, ela veio por conta disso, mas também muitas outras coisas que vieram por cima e que começou a encher. Na hora que transbordou ali, causou tudo. Fogaça, eu preciso te interromper, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito do Criador está conduzindo isso aqui. Você falou de enchendo. Sabe aquela história da dona de casa que deixa o leite fervendo, sim, aí vai fazer alguma coisa, esquece lá, e o leite vai, derrama. O leite, ele extrapola o limite ali da vasilha e derrama. O que isso nos lembra? Uma palavra que se chama derrame. Derrame. Hoje é comumente chamado de AVC, acidente cardiovascular, enfim. O que acontece? Eu pastoreei em outro templo na capital mineira aqui também, de frente a um hospital muito famoso aqui em BH, que chama Hospital Odilon Beres. Se alguém conhecer, digita aí. Hospital Odilon Beres. O templo ficava em frente. Então, fazia constantes visitas ali naquele hospital. E dentro do que você falou, conheci duas irmãs. Uma estava ali toda torta devido a um derrame cerebral.
Você estava falando aqui de pessoa não suportar. Olha só como é que o Espírito do Senhor tá dirigindo a live. Aí essa moça, eu ministrei cura sobre ela. Pessoal, eu não posso desconectar o Cleiton Coach do Cleiton Pastor. Desculpa quem não acredita no Criador, paciência, mas pela misericórdia e graça de Deus, essas mãos pecadoras aqui já fizeram o paralítico andar. Eu tenho gravado, paralítico mesmo. Já fizeram os cegos enxergarem pela misericórdia e graça dele. Esse pecador aqui já foi usado muito para isso. Então, e continuo sendo. Quando eu impus a mão naquela senhora e ministrei cura sobre ela, continuou do mesmo jeito. E algumas outras vezes eu fui lá e impus a mão nela, como Jesus ordenou, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sim. Quem crê, crê. Quem não crê, paciência. Meu querido e minha querida, se você não crê, só lamento. Então, o que aconteceu? Ela teve alta e foi para casa, que era perto do hospital ali e do templo que eu estava pastoreando. Aí eu fui visitá-la num sábado, e a irmã dela tomando conta dela lá. E ela continuou toda torta, aquilo me incomodou. Aí eu fui conversar com a irmã Fogaça, e a irmã me relatou em poucas palavras o seguinte: elas moravam na roça, antes de ir lá para BH, aí ela teve um problema muito grave com essa irmã dela que teve o AVC e estava torta. E antes dela ter o AVC, preste atenção, e ficou com mágoa e ressentimento dessa irmã antes de ter o AVC. O AVC, pessoal, emocionalmente falando, espiritualmente falando e até quimicamente falando, não dá para te colocar todos os dados aqui na live, mas eu afirmo o que eu estou falando. É como o Fogaça falou da história lá do leite que derrama, porque a pessoa chega num ponto que ela não suporta mais a pressão. É a pressão do fogo que faz o leite derramar. É uma pressão emocional, espiritual e química que faz haver aquela explosão no cérebro da pessoa, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Aí, quando eu descobri na conversa que uma irmã tinha tido mágoa da outra, aí aquela que estava cuidando da que estava ali toda torta, depois do derrame, me disse isso, eu entendi. Conectei as coisas, eu pensei, opa, ela não está conseguindo receber a cura, vamos dizer assim, entre aspas, porque ela continua com mágoa da irmã que está cuidando dela, por causa de um problema antigo que tiveram lá atrás. Olha a situação, Fogaça. Eu liguei uma coisa com a outra. A irmã que estava cuidando dela, ela que estava ali torta depois do AVC, tinha mágoa dela. Mágoa de quem estava cuidando dela. Eu falei, não tem como. Por que vocês acham, pessoal, que o mestre, algumas situações antes de curar as pessoas, ele falava, seu pecado está perdoado? Porque tem coisas que estão relacionadas à enfermidade. O Fogaça começou o assunto, então vou entrar aqui nas doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Se entende, dá uma gulgada que você vai lá e vê o significado da palavra. É que somatiza, soma-se na matéria, no corpo físico da gente, sentimentos. Há uma reação química. São vários então, sentimentos misturados ali que você não sabe o que você está sentindo mais. Você vai somando aqueles sentimentos ruins e o que eu vou falar aqui pode ser polêmico, mas tem muitos estudos com relação a isso. Eu tomo muito cuidado com as minhas palavras. Mas há estudos que falam que há certos tipos de câncer que são até relacionados com mágoa. Por que a palavra se chama ressentimento? É você ressentir um sentimento várias vezes. É você sentir novamente aquele sentimento ruim com relação àquela pessoa, aquela situação que você viveu com ela, mesmo que depois de anos, várias vezes. Ressentir. Sentir várias vezes o mesmo sentimento ruim. Aí causa doença. O povo tem uma mania, Fogaça, de dar nome bonito para coisa feia. Não pode chamar mais de favela, né? Agora é comunidade, como se mudasse alguma coisa.
Então o pessoal fala, é doença psicossomática. É doença que tem relação com a alma, tem relação com o espírito, tem relação com as emoções, com o mundo espiritual, e vai somatizando aqueles sentimentos ruins no corpo. É isso. Aí deram o nome de psicossomática. Mas é isso aí, pessoal. É exatamente isso. Resumindo tudo, se você não liberar perdão para a pessoa que você está carregando hoje, se você não conseguiu perdoar ninguém, perdoa. Essa pessoa não merece mesmo o seu perdão. É por isso que ela precisa do seu perdão. Por mais que ela não mereça. Eu sei que é difícil entender isso. Só que isso vai trazer uma liberdade muito grande para você. Atrás de todo problema tem uma recompensa. Atrás de todo problema tem uma recompensa. A recompensa que você vai ter é a liberdade. É de você respirar e não sentir aquele peso. Eu garanto que a maioria das pessoas, quando deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Fica aquele ar pesado. Vira para um lado, aí vira para o outro. Aí olha para cima e olha para baixo. E olha o celular. Aí descansa, aí olha o celular de novo. Na hora que foi ver, já amanheceu o dia. Tudo porque não conseguiu liberar aquela pessoa até hoje. Mas como? Como então? Libere. Isso tem que vir da sua boca? Sim, você vai ter que falar, sim. Eu preciso falar para a pessoa? Não. O melhor de tudo é que você, se precisar, seria bom você falar diretamente com a pessoa. Mas se a pessoa não estiver ao seu alcance, libere ela aqui. Aqui. Ah, eu não consigo falar com a pessoa, ela tá lá no Japão. Pessoa, fulana, eu te perdoo por tudo que você fez, eu não vou te carregar nunca mais. É um exemplo só. E libera essa pessoa da sua vida para que ela não sofra mais. Essa pessoa nem sabe que você está passando por isso e você está aí até agora. Ah, a pessoa me traiu. Perdoa. Judas traiu Jesus e Jesus perdoou. Se até Judas traiu, por que você não perdoa? Se Jesus morreu por você na cruz, por que você não perdoa? Se ele perdoou você por tudo que você faz, porque você é ruim, nós somos ruins, nós somos maus, nós não temos nada de bom. Cristo fala, de vocês não tem nada de bom. Se até ele, como homem, quando estava aqui, falou que nem ele era bom, bom era só Deus. Por que você não perdoa? A maior prova de amor, Fogaça, é o É o perdão. perdão. Eu digo que é a maior vingança. Aí, Henrique, ó, a maior vingança que você vai dar pra esse cara aí, ó, é o perdão. Porque uma pessoa que recebe Ó, perdão, ela não sabe lidar com perdão. Ela não tá sabe aqui lidar. tá aqui na tela do meu PC, aqui do lado aqui, Fogaça, os capítulos aqui, os 10 capítulos do livro, os 10 mandamentos para o perdão e superação. Não é livro de um mero estudioso, é de quem viveu na pele. Quem está na live aqui desde o início, ouviu um pouco da minha história. Um pouco. Ó, vou contar um pouco da fase adulta, antes de falar do quinto mandamento. Fogaça, já pastoreando, eu viajei por mais de 20 cidades no Brasil. Alguns estados. Goiás, Minas, São Paulo, enfim. Aí, já pastoreando, eu e minha esposa fomos sequestrados. A minha esposa ficou com uma arma na cabeça, numa madrugada, por mais de 2 horas. Um dos 5 sequestradores, eles sequestraram um ônibus que estavam chegando na cidade de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Já foi aí, num né? lugar que havia muito sequestro nessa BR, chegando em Uberlândia. Naquela madrugada, entrou um carro na frente de um ônibus, 5 homens encapuzados, com arma em punho, até com comportamento militar, porque eu fui militar, eu entendo.
a maneira de empunhar a arma, coletes à prova de bala, touca ninja, entraram com o carro na frente do ônibus, subiram, era um ônibus de 2 andares, o primeiro casal, tinha só pastores ali, esposas de pastores e pastores solteiros. Estávamos vindo de uma reunião de pastores, chegando na cidade. Aí o primeiro casal que eles encontraram, devido à posição da poltrona que eu e minha esposa estávamos, era minha esposa e eu. Já pegaram a minha esposa pelo braço, colocaram a arma na cabeça dela, já deram um tiro do lado da cabeça dela para tocar o terror em todo mundo. Aí mandaram o motorista entrar dentro de uma fazenda, lá tocaram o terror, fizeram de tudo, 2 horas mais ou menos de terror, e a minha esposa com a arma apontada na cabeça. Agora pensa. Fui agredido fisicamente como pastor, apanhei como pastor, já fui preso. Eu já fui preso pelo evangelho. Já desfilaram comigo dentro de um camburão numa cidade chamada Tupaciguara, também Triângulo Mineiro, divisa com Goiás, divisa com Itumbiara, que é uma cidade que, se eu não me engano, é em Goiás. Sim. Divisinha, 40 minutos. Rodaram nessa cidadezinha comigo dentro do camburão, sabe? Então, assim, muita gente no decorrer da minha trajetória eu tive que perdoar. Tive 4 acidentes automobilísticos. 4. Vi a morte de frente várias vezes. Por exemplo, eu tive uma cura comprovada pela medicina, com exames de antes e depois. Depois, uma outra oportunidade, por um outro tema, o Fogaça nos convidando, a gente faz uma live falando sobre milagres para quem crê. Tá? E falo da minha cura e da cura da minha esposa. Mas eu tinha uma doença no meu sangue que era incurável. Não vou falar o nome aqui, porque aí perde a graça para a próxima live. Mas para vocês terem uma noção, os médicos chamam de prima da AIDS. Prima da AIDS, a enfermidade que eu contraí. Porque na minha juventude também eu me envolvi com pornografia, fiquei viciado na pornografia, eu virei um maníaco sexual. Me relacionava com homens, com mulheres, várias mulheres numa noite, homens. Eu fiquei viciado no sexo. Aí eu contraí essa doença devido à vida promíscua que eu levava. Mas isso é tema para outra live. A gente está falando de perdão. Só para vocês entenderem. Aí eu pastoreei numa igreja uma vez, também em Belo Horizonte, que tinha um senhor, Fogaça, que tinha no sangue dele o vírus que eu tinha. E todo lugar que eu pastoreei, eu mostrava os exames de antes e de depois. Só que ele não aceitava aquilo. Ele achava que eu era um charlatão. Falava que ia me denunciar, me agredia verbalmente nas reuniões, interrompia as reuniões, os cultos, na porta do templo, me agredia com palavras. Era uma situação constrangedora. Eu tive que liberar perdão para esse senhor, que eu pastoreava ele, mas ele não admitia a cura que eu havia obtido, porque ele tinha aquela enfermidade no sangue, mas não tinha fé para obter aquela cura. Então, na cabeça dele, eu era um charlatão, um enganador. Eu estava ali mentindo para as pessoas mesmo com documentos. Documentos. Então, o 5º mandamento do meu livro, 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas é: pessoas inteligentes não guardam o que lhes faz mal. Vamos imaginar uma seguinte situação, Fogaça, é a audiência aqui da gente. Se o assunto está mexendo com vocês, pessoal, digita aí, ó. Está forte, mexeu comigo. O Espírito Santo falou comigo, faz uma pergunta para o Fogaça para mim, a gente vai ter todo o interesse em responder. Mas o 5º mandamento dos 10 do livro, os 10 mandamentos do perdão e superação, eu estou aqui com o índice do livro no meu PC, pessoas inteligentes não guardam o que faz mal para elas. Imagina a seguinte situação. Sabe aquele quartinho da bagunça, Fogaça, que geralmente se tem na casa? Sim, que joga toda a bagunça ali, vai jogando coisas ali, vai acumulando. Todo mundo sabe da casa que precisa um dia limpar aquele quarto da bagunça, tirar aquelas coisas antigas, tirar aquela sujeira. Ninguém arruma. Só que aquilo vai fazendo mal para o ambiente da casa. É o quarto da bagunça. Bagunça não se arruma. Exato. Aí o que acontece? O 5º mandamento para o perdão e superação de trauma é esse. Pessoas inteligentes não guardam aquilo que lhes faz mal. Então você tem que limpar essa bagunça que está dentro de você. Você precisa tirar essa sujeira que está dentro de você.
Entenda, pessoal. Para a água, eu acabei de tomar minha água aqui, ó. Para a água do Espírito de Deus, para quem crê no Criador como fogasse eu. Para quem crê, quem não crê, paciência. Mas para a água do Espírito Santo, a fonte jorrar de águas vivas, para você se curar e transbordar na vida dos outros, entrar em você, você tem que estar limpo. Como é que eu vou tomar uma água limpa aqui, ó? Nesse copo, se ele tivesse sujo, o copo sou eu, é você. Que está guardando aí ao decorrer dos anos esses sentimentos ruins devido à mágoa. Enquanto eu não lavo esse copo e tiro a sujeira, não tem como colocar água limpa. Água limpa é o Espírito de Cristo. De fato, né? Porque Então você até lá, precisa. a palavra de Deus fala, né, que se você quer colocar... Odres velhos não recebem vinho novo. Odres velhos não recebem vinho novo. Então, se o seu odre tá velho, se sua vida tá bagunçada do jeito que tá, se limpa. Como é que eu vou me limpar? Libera perdão. Primeira coisa, se livra dessa pessoa que tá aí na sua vida. Se livra. É o que a gente tá tentando falar aqui. Tem 1 hora já, completou 1 hora de live. Fogás, eu vou te falar aqui de um costume que era da época do nosso Senhor, quando ele veio na terra e os romanos tinham esse costume. O que que acontece? A Marcelene falou aqui, posso perdoar, mas não quero mais viver com a pessoa. Estou errada? Não, não estou errada não. O Fogaça falou sobre isso. Você não precisa conviver com a pessoa. Olha, pessoal, perdoar não significa concordar com a prática. Você pode perdoar a pessoa, mas não tem que viver com ela mais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Voltando aqui no exemplo que eu falei do Fogaça falando aqui, Henrique, de não carregar... Henrique, eu já vou responder sua pergunta, tá? Daqui a pouco eu já respondo. De não carregar a pessoa comigo que me fez mal. Sabe o que, que os romanos faziam como castigo para determinados criminosos, Fogaça? Eu não sei se você sabia, nossa audiência inteligentíssima e sabia, mas é vivendo e aprendendo. Paulo até, numa das cartas dele, falou sobre esse exemplo, o corpo da morte. Eles pegavam um criminoso e pegavam o corpo de um outro criminoso já morto e prendiam sobre o corpo daquele criminoso vivo. E ele era condenado a ficar com aquele corpo até ele se decompor sobre ele. Ou seja, aquele corpo morto começava a se decompor e ficava sobre o corpo daquele outro malfeitor. Era o castigo dele. Quando a pessoa não libera perdão, ela está sofrendo com isso emocionalmente, espiritualmente falando, até quimicamente falando. Ela está carregando o corpo daquele que fez mal para ela ou para ele ali. Por isso tem aquele linguajar evangélico, do pessoal mais espiritualizado, Fogaça, parece que eu acordo de manhã com um peso nas minhas costas. É isso aí. É o tanto de pessoas que você carrega. O Henrique respondeu... Você falou que ia responder uma pergunta aí do Henrique, né? O Henrique falou assim, já falei sobre empreendedorismo em outras lives, mágoas e falta de perdão também podem impedir o sucesso profissional nos negócios? Sim, e vou te dar um exemplo próprio, que eu já passei por isso. Eu tenho um aplicativo de supermercado aí, e são 4 sócios, eu e mais 3. E nós sofremos quase um estelionato de um programador que era colega nosso. E a gente jogou todo o projeto em cima dele para ele poder fazer, porque ele precisava fazer o aplicativo rodar no celular, né? E aí ele deu um golpe na gente. Ele roubou mais de R$ 1.500 na época nosso. E era um sócio nosso. E o que aconteceu? Parte da minha equipe não conseguiu perdoar o cara. Eu, como eu já entendia, eu já liberei o cara e já mandei o cara cuidar da vida dele. Isso atrapalhou os meus negócios. Por mais que eu tenha liberado perdão sobre a vida dele, a minha equipe não liberou. Então travou meu negócio. Meu negócio ficou travado por mais de 6, 7 meses depois desse acontecimento. E depois que eu consegui fazer a minha equipe liberar perdão, aí que o negócio começou a prosperar. Porque o perdão ele atrapalha. Porque qualquer coisinha que dá errado, Henrique, qualquer coisinha que dá errado, se você não der conta de perdoar o cara por um erro que aconteceu,
seu negócio trava. Você não consegue jogar ele para frente. Se meu sócio, se meu funcionário, ele fez alguma coisa errada e eu não perdoar, porque o perdão, ele não pode se misturar com o negócio, você tem que entender que você está tratando com um ser humano ali dentro, e o ser humano, ele é falho, ele vai errar. Se você não conseguir lidar com o erro, você ferra seu negócio inteiro por conta de uma pessoa, porque você vai carregar essa pessoa até quando? Esse funcionário até quando? A falta de perdão faz seu negócio fracassar. Só para você ter uma noção, Fogaça, dentro do que você está falando aí, ó, eu estou vendo aqui a fixado aqui da Celira Souza Coach, o perdão é uma condição para que as portas do céu se abram, para que as bênçãos sejam derramadas. Sim. E olha, a minha esposa é prova disso. Tem um vídeo no meu canal no YouTube, o Ativacional meu, não como pastor. Vou deixar todas as minhas redes no final, você permitindo. E quero ver se essa galera que é fiel, como nós somos, tem princípios como nós temos, e vai pagar o que nós estamos entregando aqui de graça, se inscrevendo nos canais. Eu vou olhar aqui, a minha esposa está no andar de baixo aqui preparando um lanche para gente, para ver uma série que a gente está vendo ali, e eu estou aqui trabalhando, servindo com Fogaça. Eu quero ver se vocês vão pagar se inscrevendo lá nos canais, enfim. Isso é brincadeira, viu, gente? Mas não tem nada demais você fazer isso para nos ajudar lá. Tem um vídeo lá que fala da minha esposa. A minha esposa teve mágoa há muitos anos do pai dela. Não vou entrar em detalhes aqui. Agora há pouco até a irmã da minha esposa estava aqui na live. A Valédia, não sei se ela saiu. Valédia, se estiver aí, dá um toque aí e fala, estou aqui ainda. A irmã da minha esposa estava aqui na live. A minha esposa teve muitos anos mágoa do pai. Que o pai dela, no passado, também teve problema com alcoolismo. E a família sofreu com aquilo. É um homem extraordinário, que eu respeito muito. É um exemplo de trabalhador, venceu o alcoolismo. É um exemplo de homem para mim. E eu estou falando de todo o coração. Mas no passado a família sofreu devido àquele erro do passado dele. E a minha esposa, todo emprego que conseguia, Fogaça, era mandada embora. Ou conseguia um problema com outras pessoas nos empregos, era mandada embora. Quando ela liberou o perdão do pai, hoje eles se amam, se beijam, se abraçam, mas tem muitos anos já. Quando na época, anos atrás, a minha esposa liberou o perdão, passou no concurso público na prefeitura aqui da cidade, antes da gente viajar para fazer o trabalho missionário. Depois ela exonerou o cargo dela, mas passou no concurso. Abriu um salão de beleza para ela, começou a empreender. Tudo que minha esposa botou a mão a partir de então dava certo. Começou porque a ela havia liberado o perdão. Porque liberou perdão. Fogaça, não sei se o Instagram nos limita uma hora só. Não, já passou, filho. Já passou. Mas não. É só por questão de ferramenta. Eles não bloqueiam a live não, né? Não. Ok. Que a gente aí, ó, tem pergunta para responder. Tem, a garota que quer a Marcilene, onde... a Marcilene mandou uma pergunta aí, ó. É errado viver morando na mesma casa com meu ex? Porque perdoei. Primeiro, se é ex, não devia nem estar com ele, né? É ex, né? É ex, primeiro, né? Ex não tem que estar morando aí, né? E outra só para coisa. concluir aqui, Fogaça, você seguir aí, Tá, eu tô só dando toque com relação ao tempo, porque aí tem o Henrique que se dispôs a fazer ainda vamos chamar ele. aqui, se ele quiser. Henrique, se você tiver aí, dá um oi aí. Se você tiver ainda, nós vamos te chamar, tá? Se prepara aí. Tem também a garota que te ajudou também a escrever seus livros, que é escritora também. No final, para ela e quem quiser, eu vou te falar onde você vai ter acesso a esse livro, Os 10 Mandamentos do Perdão e Superação de Traumas, que são experiências minhas pessoais. A minha escola foi a vida, pessoal, a dor e o sofrimento. A minha faculdade foi essa. E depois pastoreando pessoas por mais de 16 anos, em mais de 20 cidades pelo Brasil. Milhares de pessoas. Eu fazia cerca de 3 reuniões por dia. Às vezes eu lidava com mais de 300 pessoas por dia. Fiquei mais de um ano trabalhando dentro de presídios. Mais de 11 presídios, de manhã, de tarde, de noite, lidando com gente de alta periculosidade, ensinando perdão. Enfim, e também depois eu coloquei aqui técnicas e ferramentas adaptadas, cientificamente falando, com a minha experiência como pastor, e criamos esses 10 mandamentos práticos, simples. Sabe o que eu creio, Fogaça? O simples é que funciona. O simples é que funciona. São 10 mandamentos simples
fáceis de praticar e que, não se engane, poderosíssimos para a pessoa conseguir perdoar e superar trauma. Então, no final também, o Fogaça permitindo, eu vou falar para vocês onde que vocês vão ter acesso a ele, mas deixando claro que quem falou de livro aqui foi o Fogaça. Eu fui convidado para poder a gente dar o que a gente tem aqui. Fogaça, vai aí para não falar com muito. certeza. Então, só concluindo, Marcilene, sim, é errado, né? Primeiramente, ele é ex, né? A não ser que a não ser que vocês estejam tentando voltar, né? Isso já é um outro assunto. Mas, se você já perdoou, libera essa pessoa. Ela não tem que estar morando com você. Você não é obrigado, gente, vocês não são obrigados a conviver com pessoas que vocês já perdoaram. A não ser que você queira. Vocês são livres para isso, tá? Mas não é o que eu aconselho, né? Existem casos e casos. Se você perdoar seu pai, dependendo do grau do problema que foi causado, sim, você pode estar convivendo com ele, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não quero conviver com ele. Não conviva, mas não carregue mais a pessoa que tá na sua cabeça. Não carregue. Henrique, nós vamos te chamar já, tá? 2 minutinhos nós vamos te chamar. Pessoal que estiver entrando aí, sejam todos bem-vindos. Gente, a live vai ficar salva, tá? Já vou deixar de antemão avisado aqui, a live vai ficar salva no meu IGTV. E após a live... Quero pedir sua permissão. Peraí. Quero pedir sua permissão, Fogaça, que se você permitir com aquele aplicativo que a gente faz uso lá, você baixar a live para colocar no meu canal no YouTube lá, nos 2 canais. Não, vai ficar. A live vai ficar salva no meu IGTV e vai ficar salva no canal do YouTube do Cleito, que eu vou passar aqui, né, nos comentários, que depois eu passo o nome do canal aqui para vocês seguirem lá. E é o seguinte, Henrique, nós vamos te chamar e eu me perdi aqui. Que eu ia falar aqui. Enfim, não era importante não. Vai, Cleito. Vamos chamar o Henrique logo. Meu coração tá queimando para te chamar, Henrique. É isso. Vou te chamar aí, Henrique. Pode chamar, Cleito? Pode, aí eu posso fazer o exercício com ele? Pode, tá liberado. Fechou. Peraí. Henrique, envia a solicitação aí, que eu não tô conseguindo te achar aqui, não. Meu Instagram bugou aqui. Henrique, manda a solicitação aí pra mim. Ah, tá aqui. Achei. Enfim, quando chegar a solicitação, você entra aí. Mas finalizando, gente, já estamos aí 70 minutos de live, 1 hora e 10 minutos aí de live. Cleiton, quero agradecer você, primeiramente, né? Finalizando aí, falando de perdão. E para todas as pessoas que estão aí, gente, a live vai ficar salva, avisando mais uma vez aí, a live vai ficar salva para quem entrou, para quem não deu conta de assistir tudo. Lá no meu IGTV primeiro, depois vai pro canal do Cleiton, lá no YouTube, vai ficar disponível lá. E a partir do momento que a live ficou salva aqui no meu IGTV, eu quero que vocês vão pagar agora, o carnezinho vai passar aí da igreja, vai passar para vocês aí, pra vocês lá comentar. Tá? A live é de graça, o conteúdo é de graça, mas tem que pagar, tudo tem um preço. Então vai lá no IGTV, comenta lá o que você mais gostou da live, comenta a chave que você pegou e compartilha, tira print dessa live aqui, marca a gente nos stories, a gente vai repostar lá. Ô Henrique, eu acho que é o meu Instagram, tá? Eu acho que é o meu. Pera aí. Eu acho que é o meu Instagram, ele não tá aceitando mais de uma pessoa. Tô colocando os meus 2 canais no YouTube aí à disposição da galera, tá? Aí, ó, E pronto. vou conferir se eles vão se inscrever lá. Aí, ó. Os 2 canais. Vou fixar o comentário aqui. Tá aguardando você, Henrique. Tá aguardando aí. Como é que funciona, ô Fogaça? Tá no seu Instagram, você me chamou. Aí se você chama Henrique, eu consigo falar com ele aqui e você também fica na tela? Sim, o Instagram agora permite 4 pessoas na live. Até Legal, 4. legal.
Tá aguardando você aí, Henrique. Eu não sei se vai aparecer aí, se tá dando certo, mas tá Ele está aguardando falando aí. aqui que enviou a solicitação e não apareceu agora, até agora está bloqueado. Será que é um mal que não quer que o Henrique seja livre, ou Não, Fogaça? Tem gente que não acredita nisso. pera aí, Sei lá. Henrique. Pera aí. Vou tentar te chamar de novo aí. Somente um convidado. Ah, sei lá o que está acontecendo, Henrique. Não sei o que está acontecendo, mas faz o seguinte: me chama no direct, tá? Que eu vou entrar com o Cleiton aqui. Após a live aqui, pode ser, Cleiton? Após a live, a gente faz uma chamada de vídeo com ele no Olha, direct e a gente conversa com olha, você, tá bom? se ele quiser, eu acredito que dá para a gente fazer aqui agora. Ele comunicando comigo aqui pelo comentário, fazendo exatamente o que eu vou falar com ele. Pode ser também. Não sei se vai dar certo aqui, mas Henrique, enfim. Vai lá, sim, Cleiton. Henrique, é o seguinte, eu preciso que você seja breve aí, para a gente ver aqui se é funcional dessa maneira, que seria ideal olho no olho. Se não tiver como fisicamente um perto do outro, mas olho no olho. Preste atenção. Eu vou te fazer uma pergunta primeiro. Essa pessoa que te fez esse mal aí, mora na mesma cidade? Você tem contato com ela, sim ou não? Me responde. Vamos lá, dedinho nervoso e rapidinho, sim ou não? Mora na mesma cidade, você convive com ela, sim ou não? Eu preciso saber. Enquanto ela. Sim, respondeu sim. Sim. Ok. Segunda pergunta. Se você for até essa pessoa, você corre um risco eminente de agressão física, de uma agressão verbal, você corre um risco se você for até essa pessoa, sim ou não? Dentro do que você imagina da personalidade da pessoa, digita aí de novo. Não. Não, não corre risco? Ok, então é o seguinte, o ideal é você ir até a pessoa e você pedir perdão. Por mais absurdo que pareça. Eu pedi perdão, mas ele me fez mal. Sim. Quando aquele homem lá que eu pastoreei, que não acreditava na cura que eu tinha obtido física, me insultava nos cultos, nas reuniões, na porta do templo, eu fui até ele e eu pedi perdão. Ele ficou todo desconcertado. Eu pedi perdão, porque eu era um homem que queria ser beneficiado. Eu era um homem de Deus. Então, com a atitude, eu provei isso. Então, se você tiver a coragem, estou te falando respeitosamente, porque não são todos que conseguem, de ir até ele, se não há, você disse, se não há um risco eminente de agressão verbal, física, o famoso barraco, não é necessário isso. Se você quiser ir, peça perdão para ele. Independente da reação dele, se ele zombar de você, se ele te humilhar, se ele falar coisas indesejáveis para você, Só peça. você vai perceber fisicamente, emocionalmente, espiritualmente uma liberdade. Agora, se você não tiver essa coragem e nada de errado com isso, pegue uma pessoa da sua confiança, coloque na sua frente, sentado numa cadeira, por exemplo, aquela pessoa de sua extrema confiança, pode ser sangue do seu sangue familiar, um amigo verdadeiro, você vai botar na sua frente, cara a cara, se você não tiver a coragem de ir até aquela pessoa, e aquela pessoa de sua extrema confiança vai estar na sua frente, representando aquela pessoa. E você vai falar com palavras simples. Eu te perdoo, fulano. Eu te libero, fulano, da minha vida. Palavras desse tipo. Cleiton, simples assim, você está de brincadeira. Isso funciona? Ei, eu te garanto que funciona. Funciona. Você tem que botar a verdade na hora que você verbalizar. Você vai olhar para aquela pessoa na sua frente de sua extrema confiança
representando a pessoa se você não tiver coragem de ir até ela, e nada de errado se não tiver essa coragem. Cada pessoa tem um espírito, um momento, enfim. Você pode colocar a pessoa na sua frente, como eu disse, representando a pessoa em questão, e você vai falar, olhando no olho. Você vai imaginar aquela pessoa na pessoa da sua confiança que vai estar na sua frente. E você vai verbalizar com verdade, com crença. Verbalizar com crença, acreditando no que está falando. Isso vai acionar aqui, ó. Lembrando que o perdão não é um sentimento. Ah, mas se eu me sentir na vontade na hora de falar, se eu não sentir verdade, você tem que sentir nada, Henrique. Você tem que fazer. Faz o exercício. Pratica. Depois entre em contato com o Fogaça, entre em contato comigo e duvido. Eu faço um desafio público aqui que não vai funcionar. Eu faço um desafio público. Então você vai verbalizar na frente daquela pessoa de confiança que estiver na sua frente, representando a pessoa lá. Eu te libero da minha vida. Eu libero a sua vida. Eu te perdoo. Olha, eu não gostaria de te perdoar, mas eu te perdoo. Se você é cristão, Henrique, eu não sei a sua fé, usa uma chave, que é o nome de Jesus, e fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Usa essa chave para abrir também ali a porta do perdão, mas verbalize esse pedido de perdão. Eu te perdoo. Isso. Você me fez mal, e não concordo com o que você me fez, coloque verdade na verbalização, mas eu te perdoo. É isso. É simples assim. É simples. O ideal é ir até a pessoa. Mas se não tiver essa coragem, repito, não tem nada de errado com isso, coloque uma pessoa na sua frente da sua extrema confiança. Porém, é o seguinte, você tem que contar com essa pessoa amanhã, resolve esse problema amanhã. Eu não vou dizer hoje, são agora mais de 9 da noite. Mas se quiser, já mas resolve. Você pode resolver. Se quiser, já resolve, se quiser, resolve hoje mesmo. Mas não deu para resolver hoje, resolve amanhã com ela ou com a pessoa que vai representar ele. Acabou. É isso aí, Fogaça. Fogaça, funciona. Funciona. Senão a gente não estaria falando isso aqui. Funciona. E, gente, vamos finalizar a live por aqui. A gente faz uma parte 2 depois. Pode ser, Cleiton? Vai ser uma honra. Falamos uma parte 2 de perdão, porque eu acho que é um assunto bastante extenso. Tinha muita coisa que eu queria falar, mas o tempo também, ele já passou um pouco do tempo. E, gente, seguinte, eu vou desativar os comentários aqui e eu quero, por favor, tirem um print nosso aqui, marca a gente lá nos stories, tá? Quem tá aqui, tem 5 pessoas aí na live aqui, já passaram aqui mais de 20 pessoas e tira o print, vamos fazer uma pose aqui. Faz uma pose aí, Cleiton, o pessoal tirar print. Aí, isso aí, pessoal. Tira print aí. Aí, fechou. Então é o seguinte, pessoal. Seguinte, ó. Pode falar aí. O Fogaça permite aí. Eu quero lançar um desafio, Fogaça. Eu nunca fiz isso. Vai lá, pode lançar. lançar. Quero lançar um desafio. Quem é puro, o texto sagrado, o livro que nós temos como sagrado, não religiosamente falando, um livro de senhas, um livro de como diz um dos nossos mentores lá, né, um livro de, como é que ele fala, Fogaça? De códigos, Pode ser. Um livro de chaves. Enfim, diz que tudo é puro os que são puros. A moça que é escritora também quer ter acesso ao livro aí, quem estiver com a gente até agora, preste atenção. O meu Instagram é coach.soares, um deles. coach.soares, tudo minúsculo, né? O outro Instagram é Pastor Cleiton ICC. Parecido aí com o YouTube, só que tudo minúsculo, né? Acho que é isso mesmo, Fogaça. Tem novo esse que eu fiz, porque o outro eu perdi o Instagram, bloqueou um outro Instagram que eu tinha, tive que começar do zero. Isso, coach.soares é o profissional e tem como pastor, que é Pastor Cleiton ICC. Lá na bio dos dois, atenção, eu estou lançando desafio, a menina escritora está aí, que queria ter acesso ao livro,
Dá um Tá. feedback pra gente. Qual que é o nome dela, Fogaça? Esther. Oi, Esther. Pô, o nome desse é para arrebentar, Esther. Rainha, filha do rei. Esther, tá aí com a gente? Dá um joinha aí falando que sim. Lá na bio desse Instagram, coach.soares, ou na bio do outro Instagram, Pastor Cleiton ICC, na bio, você entra lá no link, tem vários links lá, e tem o link lá do livro. Está escrito lá, livro 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. A capa, inclusive, é do Fogaça. E você entra lá, tem um vídeo que eu falo, porque a mágoa, o ressentimento bloqueia 5 principais áreas da vida. Quando você entra lá na página, no link, já fala lá, Esther, das 5 áreas que são bloqueadas da vida da pessoa por causa do perdão, da falta de perdão. Aí lá, você entra lá e você tem acesso ao e-book, não tem ele impresso ainda, vai para o seu e-mail, você sabe como que funciona o processo. O investimento vou falar aqui olhando para vocês, é ridículo, porque são estudos de casos de dezenas de anos, tratando de pessoas, o investimento é ridículo. Ridículo. Ridículo, Esther. Então, umas 5 pessoas que estão aqui, inclusive a Esther, você tem acesso a esse livro lá, adquirindo ele, o investimento é ridículo, pode ser no cartão, e você pode dar acesso a uma pessoa que precisa liberar perdão desse livro. Dá o acesso lá, para a pessoa ler junto com você, ou adquire um para ir para o e-mail daquela pessoa que você quer salvar, porque perdão se trata de salvação. Eu vou te falar, eu li o livro e vou te falar, é muito bom. Recomendo, viu? Eu li e recomendo. Sinceramente, Fogaça, gostou do conteúdo? Gostei e recomendo, viu? Muito Então forte. já era, tá lá na bio, Esther, quem tiver aí, quiser adquirir. Pessoal, porque quando você adquire, você está dizendo para o Fogaça para mim que o conteúdo aqui da live, eu estou sendo sincero, a gente tem que ser bem sincero. Você está falando para a gente o seguinte, o que vocês entregaram de graça, eu imagino que tem nesse livro. Foi poderoso, libertador, quero chamar alguém para ver a live salva no feed do Fogaça, quando você colocar no seu canal. Vou ver quem vai se inscrever nos 2 canais lá no YouTube. E depois aqui, adquire lá, Esther. Depois entre em contato comigo no direct também. Passa a me seguir no coach.soares ou no Pastor Cleiton ICC, que eu tenho certeza que vai ajudar você ou quem você quer ajudar. É isso. É isso aí. É isso aí, galera. Gente, obrigado por terem acompanhado aqui até agora. E fiquem com Deus. Cleiton, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Tamo junto até depois do fim. E pode contar comigo. Você sabe que você tem um irmão aqui, né? A gente já é amigo já há um tempinho já. A gente conversa. Nós vamos fazer muita coisa junto. A gente vai transformar muitas vidas. Demais da conta. E aí, seguinte, galera. Tirem o print aí. Quem tirou o print, tira aí. Vai lá no meu IGTV. Vou salvar a live daqui a pouquinho. Assim que sair a live lá, César, corre. Tem um rapaz aqui que chama César Fogaça. Eu pastoreei ele em Ribeirão das Neves aqui. Ó. Que show, que show. César Júnior. Boa noite, César. Abraço. Então é isso aí, galera. A live vai ficar salva lá no meu IGTV, logo depois lá no canal do Cleiton. Comenta, vai lá nos comentários, deixa sua pergunta. E é isso aí, gente. Saia do Egito. É muito mais do que essa série que eu estou fazendo aqui. É muito diversificada. Então, ela não é uma coisa só. Mas sair do Egito é sair do lugar que você está e ir para o lugar que você precisa estar. Você precisa. Eu tenho que te interromper para honrar você de novo. Quando eu mandei direct avisando a minha audiência da live, eu reparei uma reação extraordinária quanto ao nome da série de lives. Saindo do Egito. Isso é muito forte. Você sabe que um grande mentor dos coaches aí, ele está fazendo uma série de lives chamando as pessoas para serem libertas da escravidão. E você antes já estava falando de chamar as pessoas para sair do Egito. Eu tenho certeza, estou falando com toda sinceridade, Fogaça, isso foi uma inspiração divina que Deus te deu. Foi. Depois eu conto sobre isso aí, mas não vou compartilhar isso agora, não. E, gente,
Hoje é sexta, na próxima terça-feira a gente continua a nossa série de lives às 19h47, então já anota na sua agenda aí. A gente vai ter um convidado muito, muito top também. Falta só confirmar com ele, mas é quase certo. Na terça-feira, 19h47, continua a nossa série, Saia do Egito. E, gente, bora sair desse Egito. Saia do lugar que você está, saia do lugar e vamos para o lugar que Deus nos pediu para estar, que é Canaã. A Canaã sua, a sua Canaã é o teu lugar, é o lugar que você precisa estar. Qual que é o lugar que você precisa estar? Aonde você quer chegar? É nesse lugar que eu vou te levar. Eu fui chamado para pegar você e junto com mais muita gente, mais muitas pessoas, levar vocês para o lugar que vocês precisam estar. Então, eu só sou o intermediador, eu só sou aquela pessoa que vai te ajudar a tirar do ponto A e levar para o ponto B. É só isso. O meu propósito é ajudar a encontrar o seu. Então é isso, Cleiton. Brigadão. Grande abraço para você. Manda um beijo para sua esposa. Fala que depois vamos aí provar esse pão de queijo aí. Já provei, né? Mas vamos comer esse pão de queijo famoso de Minas aí. E é isso aí, gente. Brigadão. Tamo junto até depois do fim. E saia do Egito. Coloca lá a hashtag lá, eu saí do Egito. Coloca lá, eu saí do Egito. Show? Tamo junto, gente. É nóis.